E aí, pessoal, vou estar explicando aqui para vocês agora como que a gente chega em alguns resultados e algumas respostas aqui no trabalho de física, nossa lista aqui de recuperação. Começando aqui, né? Questão um. Aqui você tem um corpo de 20 quilos de massa e tem duas forças agindo nesse objeto. Você tem um corpo aqui, ele tem essa massa e tem duas forças agindo em sentidos opostos. Ou seja, elas estão competindo, elas estão, vamos dizer assim, né, se atrapalhando. Uma delas irá vencer, elas têm módulo diferente, né? Uma de 60 e uma de 20. Óbvio que a de 60 vai prevalecer. A gente tem uma subtração, né? Você tem uma de 60, é atrapalhada por uma de 20, você tem aí uma resultante de 40. Então você tem a força resultante aqui, né? Então, estou simplificando bastante, estou sendo bem direto, não estou entrando muito na questão de fórmula, mas você tem uma força resultante aqui de 40 newtons. Então a força total que esse objeto está experimentando é de 40 newtons, e esse objeto, é claro, ele está se movimentando. Na física, ou você está em repouso, né, em relação a algum referencial, ou você está se movimentando. No caso aqui, em relação, né, ao chão, esses corpos, né, supondo que eles estejam no chão, esse corpo ele está em movimento. Ele tem uma resultante aí de 40 newtons, ele está se movendo. E se ele está se movendo, ele está se movendo com uma aceleração. Que aceleração é essa? Que a letra B pergunta, que aceleração que é? Você tem que usar aquela relação de força igual a massa vezes aceleração. Como que eu determino a aceleração? Fazendo aqui, ó, força. Pensando bem, eu acho que eu vou reduzir. Reduzir não, vou deixar maior esse traço aqui. Isso. Tem aqui que a força, ela é igual a massa vezes a aceleração. Aí a letra B, ela te fala assim, qual que é a aceleração desse corpo? A força resultante, né? Vou colocar FR, né, de força resultante. A força resultante, 60 menos 40, né? Qual que foi a força total no objeto? 60 menos 20, né? 60 menos 20, qual que foi a força resultante? 40. Aí lá no começo do exercício, é aqui que entra a interpretação, é aqui que entra a sua análise de dados. Se você prestar bem atenção no que o exercício está te falando, você vai ter olhado que a massa é 20. Tá aqui no começo do exercício. Então, 20. A gente dá a massa em quilogramas, não tem que converter nenhuma unidade. Então, esse exercício está de presente. 20 vezes A. Aí aqui, ó, 40 é igual a 20A. Então, 40 vai ser igual a 20 vezes A vai ser igual a 20A. 20 vezes A é 20A. Obviamente eu tenho que, né, isolar esse A, deixar ele sozinho, né? Então, esse 20 vai ter que desaparecer. O que a gente vai fazer com esse 20, né? A gente vai passar ele dividindo. A gente vai dividir ambos os lados por 20, né? Ou ele vai vir aqui, ó, no 40. Vai vir aqui dividindo esse 40. Então, você vai ter aqui 40 dividido por 20 é igual a... Pode deixar o A desse lado, tá? Não tem problema. E esse A aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2. Esse é o nosso resultado. Essa é a nossa aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Isso aqui é a nossa aceleração, ok? Lá da letra B. Agora eu vou tirar isso aqui agora. Tirar. Agora nós vamos lá para o próximo exercício. Esse próximo agora. Esse primeiro resultado tá fácil, né, gente? Meu Deus, tá tranquilo. Aqui
ele já te dá a massa, ó, um caminhão de 400 quilos, massa, tá? Parte do repouso, ele começa a se mover, começa a mover, com essa aceleração aqui, ó, é o ar. Qual que é a força resultante? Massa vezes aceleração. Vou nem fazer essa conta, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aqui vem algumas afirmações perigosas sobre a segunda lei de Newton. Ó, a força resultante sobre um corpo ela é nula, ela é zero. Caso esse corpo se mova com aceleração constante, não. Velocidade constante. Agora, aceleração constante, não, ele está acelerado. Se ele está acelerado, ele está sofrendo uma força. Então, a força não é zero. Se está acelerado, tem força. Tá, gente? Qualquer massa que sofreu uma aceleração vai ter uma força. Agora a segunda alternativa aqui, ó. A força resultante sobre um corpo é igual ao produto de sua massa pela aceleração? Claro, segundo a lei de Newton fala isso, essa é a definição da segunda lei de Newton. Se a força resultante sobre um corpo for nula, esse corpo estará necessariamente em repouso. Pode até ser, mas essa afirmativa está errada, ela está incompleta. A força resultante é nula quando o corpo está em repouso ou em velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Agora, do jeito que colocou aqui, ó, esse corpo estará necessariamente em repouso? Não, ele pode estar em velocidade constante. Essa alternativa aqui ela é falsa porque ela está incompleta. Se a força resultante de um corpo for nula, esse corpo se moverá necessariamente com velocidade constante? Não, ele pode estar em repouso, está incompleto. Pode ver que ambas as alternativas aqui elas se completam, mas elas estão erradas, elas são falsas justamente porque elas têm informação faltando, informação que é definitiva para ela estar correta. A força resultante só é zero se o corpo estiver ou parado ou em movimento retilíneo uniforme, que é velocidade constante. São as duas únicas formas da força resultante em um corpo ser zero. E por isso são falsas. Então, tem três alternativas falsas. Um corpo de 30 quilos está parado no solo. Quando, nossa, eu errei aqui o artigo indefinido, né? Quando um guindaste o ergue verticalmente por uma corda até que o bloco atinja aceleração de 0,5. Então, olha essa questão. Um corpo de 30 quilos, ele está parado no solo. 30 quilos. Aí o guindaste ergue ele com uma força para cima. E esse bloco, sendo erguido, ele vai ter aceleração de 0,5. Então vamos devagar. Qual que é o peso desse bloco? O que eu ensinei para vocês? Que o peso ele é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Pode ser o A aqui, porque o A no caso é a aceleração gravitacional, a gente põe G, 9,81, e eu falei que vocês poderiam usar 10. Mas então o peso vai ser igual à massa do bloco. O bloco tem qual massa? Quem que é a massa aqui, ó? A massa, 30. Então é 30. E qual que é a aceleração gravitacional que eu falei para vocês usarem? O 10. A gravidade aqui na Terra, a aceleração da gravidade aqui na Terra é 10. Isso aqui vai me dar um peso de 300 newtons. Coisa boa, né? Não tem que converter, ficou muito fácil. Tem que lembrar tudo isso aqui de fórmula? Tem. Nossa, mas é muito difícil. Tem que estudar em casa. Tá? Tem que fazer em casa. Se não fizer, não vai lembrar a fórmula. Só vai lembrar se você fizer vários exercícios, tentar várias vezes, aí você vai lembrar. Do contrário, não vai lembrar. Você tem que aplicar muito conhecimento para você conseguir relembrar ele várias vezes. Mas o peso é a massa vezes a gravidade. Então, é assim que eu calculo a força-peso nesse bloco.
Agora, e a força resultante, hein? Aí pega. Aí pega. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não é difícil. É uma coisa boba que você tem que fazer. Coisa boba. Esse bloco, ele tem 30 quilos. E 30 quilos estão se movendo para cima com essa aceleração. Entenderam? Não tem que pensar muito. Não tem que pensar muito. 30 quilos estão se movendo com essa aceleração. O que eu ensinei para vocês? Eu ensinei para vocês que força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração. Aí, no caso, a minha força, no caso aqui, a total, né, a resultante, pode colocar FR, né? Se quiser colocar só F, tem que entender que é a força total que está sendo feita no bloco. Tá? A força total, a total. Essa força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Mas vamos entender ela. Vamos entender o que está acontecendo primeiro. A gente vai ter um bloco. Lembrando, peso vale 300 newtons. Tá? Grava essa informação. O meu peso, ele vale 300 newtons. Lembra disso. O que acontece? Eu tenho um bloco. E esse bloco está aqui. O exercício vai lá e fala para você que esse bloco ele está parado no solo, então ele já está sofrendo uma força peso. Será que eu consigo girar essa flecha? Caramba, não consigo girar. Ah, tem uma flecha para baixo aqui, eu não vi. Achei que não tinha. Então a gente tem isso aqui. Esse bloco está sofrendo a ação de uma força peso para baixo. E esse bloco está sofrendo a ação de uma força para cima. Está sendo puxado por um cabo, né? Tem um cabo aqui puxando esse bloco. Então você tem uma força aqui, puxando ele para cima. Força de tração, né? Vou colocar FT. Vou dar um nome para ela só para identificar, mas é uma força, é um F. Mas é uma força de tração, está puxando o bloco para cima. A gente tem a força peso, que empurra o bloco para baixo. Puxa o bloco para baixo, no caso, ela puxa o bloco para baixo. As duas juntas, elas estão se anulando, mas o bloco está subindo. Se o bloco está subindo é porque a força de tração ganhou, mas ó, o bloco está subindo. A força de tração ganhou. Esse valor, essa diferença entre a força de tração e o peso é a força resultante. Tem duas forças aqui, gente. Tem duas forças só atuando nesse bloco, só duas. E quando elas se misturam, elas têm que dar a força resultante. A força resultante, se o bloco estiver parado, é zero. Se ela tiver, se o bloco estiver em movimento retirando uniforme, a força resultante é zero. Só que nesse caso, a força resultante ela não é zero. Então eu tenho aqui, ó, a minha força que está puxando o bloco para cima. Essa força de tração, ela vence, ela compete com o peso, ó, menos o peso. O peso tenta atrapalhar, puxa para baixo, mas não dá conta, e aí fica uma forcinha para cima que é a força resultante. Força resultante ela surge quando você bota todas as forças ali juntas para se ajudar ou para competir. E a hora que você fizer toda a mistureba ali, vai dar a força resultante. A força resultante é o que sobrou, é a mistureba. E a força resultante você tem que saber para onde ela vai. No caso aqui, ela vai para cima. Mas beleza. Então, de cara, a força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Nossa, mas aí você tocou em um assunto diferente. Não, força é massa vezes aceleração. Ele te falou qual que é a aceleração total do bloco. É 0,5, ó.
Depois que as duas forças brigaram, as duas disputaram aqui. Então, as duas estão disputando para baixo, para cima, disputando ali. Essa que ganhou deu a força resultante. Essa força resultante ela tem aceleração de 0,5. Isso aqui o exercício te deu. Aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Nem vai caber, não vou apagar. Metros por segundo ao quadrado. A força resultante, então, ela vai ser a aceleração, que é 0,5. A massa do bloco é 30. Aqui eu tenho 30 vezes 0,5. A força resultante é 15. A força resultante, então, ela vai ser 15. Né? Olha aqui, ó. Achei. 15. Nem coloquei aqui, tá? Nem precisa. O peso, eu achei. Ele já deu o peso aqui, ó. Já encontrei. Massa vezes aceleração da gravidade. Deu 300. Então, a força resultante é 15. Tá? Força resultante, a força total nesse bloco é 15. Só que eles perguntam, e essa força aqui vale quanto? Na letra C, ó. A força total que o guindaste tem que fazer para erguer esse bloco com essa aceleração. Qual que é a força de tração? É o que a C está falando com você. Vê o que a pergunta está falando para você. O que a C está te falando? Qual que é a força de tração? A força de tração é essa daqui, ó. Força de tração menos o peso vai dar a força resultante. Quem que menos 300 dá 15? De novo, não vou falar a resposta. Quem que menos 300 dá 15? E aí você resolve essa questão aí. Você vai lá e consegue fazer a letra C. Vamos ver aqui agora. A gente tem aqui o exercício 5. Aqui, ó. Um bloco tem 18 quilos e é empurrado para a direita. Porém, ele sofre um atrito para a esquerda. As duas brigaram, ó. As duas brigou. Qual que é a força resultante? Nem precisa falar. As duas brigaram aí, né? O bloco tem 18 quilos. É a massa. É o M. E você achou a força resultante aqui na letra A. O que você vai fazer aqui então? Aceleração. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Fazendo isso, você chega no resultado. Você vai achar a força resultante aqui, ó, o F. A massa, que é o M que você tem aqui, vezes a aceleração. Vai ficar o A ali de incógnita. Você tenta descobrir quanto que o A vale. Eu não vou falar a resposta agora também, né? Vou deixar você chegar nela.